conflito tem que ter. Só existe crescimento em equipes se você tem esse conflito. Mas para você ter esse conflito, você tem que ter a confiança. Sim. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour de depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a trajetória, todo o roteiro, todos os perrengues que construíram a vida do empreendedor antes de dar certo. Chegamos aqui ao nosso 31º episódio, Vaca. 31º já, hein? Exatamente, ó. E hoje nós contamos aqui, lógico, vamos frisar, eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, o Luiz. E eu representando a Love Burger e o El Nath, como sempre. E hoje a gente recebe aqui um amigo nosso, que a gente tem outras histórias que não é o empreendedorismo, mas que hoje a gente vai falar sobre negócios com ele. Então a gente está aqui com o Alessandro Santos, que é sócio executivo da V4 Santos Luz. E aí, Ale, primeiro obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer conversar com você sobre isso aqui também nessa mesa. E conta aí para quem não te conhece, quem é o Alessandro Santos? Alessandro Santos. Boa pergunta, né? Melhor nem falar. Posso perguntar para os universitários? Né? Ainda mais aqui agora com essa audiência, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Ainda mais que vocês conhecem a história. Qual Alessandro que vocês querem que eu conte? Mentira. Mas vamos lá. Quem é o Alessandro? O Alessandro hoje é um empreendedor, né? É alguém que está construindo um negócio junto com uma galera que divide o mesmo propósito, né? Hoje essa é a minha definição temporária. Legal. Por que uma definição temporária? Porque a vida é momento? A gente está sempre em movimento, né? Eu acredito mesmo que o meu propósito ele está muito vinculado a contribuir para criar um mundo de regeneração, né? Então, isso tem um significado muito específico para mim, mas assim, quando eu coloco isso em prática, somente hoje nesse negócio que a gente está empreendendo juntos, o time que topou, né, empreender junto comigo, eu vejo que a gente está hoje, né, assim num patamar, né, num nível, e a gente quer chegar para outro nível. É igual quem assiste The Suits, né? A vida é assim, eu gosto dela assim. Então hoje eu contribuo para que eles se tornem a melhor versão deles, né? Então, e assim eu consigo contribuir também para eu me tornar a minha melhor versão. Legal, mas... E Alessandro Santos, CLT? O Alessandro Santos, colaborador, o Alessandro Santos, carreira profissional. Conta um pouco aí da trajetória. Bom, aí tem que falar da história, né? Ninguém sabe assim para onde vai, você não sabe de onde veio, né? A gente tem que fazer essa retrospectiva. Tem que fazer, né, esse retrovisor aí, senão... Exatamente. Bom, eu me considero assim uma pessoa inquieta, né? Eu trabalhei assim em vários segmentos diferentes. Eu acho que a minha geração, né, tem um pouco disso, né, dessa inquietude. Eu acho que todo empreendedor é um pouco inquieto. Essa geração que nasceu em 70. Não. Essa geração que nasceu em 70. E o legal de você falar de empreendedor, porque você é um intraempreendedor, né? Toda empresa que você entrou, você trabalhou como se fosse o dono, Exatamente. Que é um ponto legal para você falar. Exatamente, você conhece bem a minha história, né? Eu sempre fui muito curioso, né? Então toda empresa que eu trabalhava, eu tinha esse desejo de entender realmente ali como que funcionavam as coisas, como que eram os processos, como eu poderia performar melhor. Então, comecei trabalhando desde uma rede de supermercado, fui trabalhando depois na saúde. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa, uma companhia de petróleo, né? Isso ainda até os 20 anos, né? Então eu saí e era sempre bacana, que era sempre um convite, né? Eu estava ali num lugar, falava, poxa, quero coisas novas, começava a ativar o network e vinha o convite, né? E uma das experiências mais legais que eu tive disso é depois fui trabalhar numa coisa onde ele juntou ali um pouco do prazer com a questão também do que ali do que eu gosto mesmo de fazer, e também do marketing, administração, foi o futebol. Fui trabalhar no Desportivo Brasil, né? Em Porto Feliz, né? Foi em Porto Feliz. Foi uma experiência bem legal ali, né? Eu era bem novo, ele tinha uns 21 anos, né? Então eu tive que sair de casa, fui morar primeiro em Barueri, né? No centro de treinamento que eles tinham lá. Eles tinham era um centro de treinamento, eles tinham apartamentos, etc. Então a comissão técnica morava lá, comecei a conviver ali, né? Entender como que é mesmo o ambiente ali do
Do esporte. Futebol profissional, do esporte profissional mesmo. Do futebol como negócio, né? Exatamente, exatamente. E ali era um projeto que, coincidentemente, ainda não estava ainda no mundo do marketing, mas era uma empresa de marketing, a Traffic, né? A Traffic, ela era uma empresa que ela... Muito sucesso naquela época. Exatamente. Tráfico não era do Ronaldinho? Ah, não, o Ronaldinho é a Nike. J. Alba. J. Alba. Ah, tá. Júlio Maris. Eles tinham vários negócios, né? Eles tinham uma empresa de TV que fazia os eventos do Red Bull, né? No Brasil, aqueles eventos lá, aqueles campeonatos lá. Tinha uma correlação com a Band também, né? Era muito próximo da Band. Eles tinham os direitos de imagem das principais competições assim, do país. Se não me engano, tinha a Copa do Brasil, Libertadores e a Sul-Americana. Então eles administravam o direito de imagem dessas grandes competições. E além disso, eles tinham vários jornais, né? Lembra dos jornais Bom Dia? Sim. E eles criaram também o Desportivo Brasil, que funcionou como uma espécie de um clube de futebol meio barriga de aluguel, né? Você contratava, às vezes, alguns talentos de outros times, tinha formação ali, registrava o atleta ali e depois colocava em um clube grande para vender. Tipo um celeiro de craques. Exatamente. E ali foi nesse momento ali que eu comecei a estudar administração, comecei a querer entender, falei, mas poxa, como que funciona esse negócio aqui? Como que isso aqui dá dinheiro, né? Porque a gente vê o futebol, a gente tem aquela coisa da paixão, do torcedor. E aí, naquele momento eu estava estudando administração e eu queria ver o que eu aprendia na teoria, na prática. Então você começa a correlacionar, então como que ali você vê que não é só o que acontece ali dentro do jogo, você tem todo ali uma operação administrativo, operação, custo, quanto que custou o evento, tudo que tem, exatamente, tudo que tem numa empresa tem também no clube de futebol. O que difere é só que o produto são pessoas, que o produto ali é um entretenimento, mas não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser ali o business, né? Exatamente. E é até legal que isso influenciou hoje a gente atende, a gente assessora também um projeto aqui, né, que tem aí um cunho social, mas também tem a formação de atletas também, que é aqui da cidade, que é o Jundiaí Esporte Clube. Então, aquela experiência que eu tive ali, né, que foi bem valiosa, hoje eu consigo trazer um pouco, né, somado com as outras experiências, que são algumas, né, várias ali, durante esse período eu consigo trazer isso hoje também para esse cliente que a gente assessora hoje. Mas aí você também trabalhou acho que na área educacional, né? Exatamente. Aí logo depois que eu trabalhei, né, esse período, né, o desporto profissional, eu fui trabalhar onde eu conheci uma galerinha bacana ali, né? A Anguera. O Alessandro está olhando com um olhar malicioso pra gente, porque lógico que a gente é mais velho, lógico que a gente tem mais história para contar e a gente a gente pôde participar da formação. Exatamente. Do Alessandro em nível de pós-graduação já, né, Lê? Exato. Eu cheguei a fazer um período ali da graduação na faculdade em Anguera, mas eu consegui essa oportunidade para trabalhar no Desportivo Brasil. Aí eu fui morar em outra cidade, mas depois eu voltei, né? Voltei para cá, para morar aqui na região, quando terminou o ciclo ali do Desportivo Brasil, e eu consegui uma oportunidade de trabalhar no departamento comercial. Ali foi que eu descobri ali um pouco aí do talento para vendas, né? Um pouquinho só. Ali foi uma grande oportunidade, porque a Anguera era uma empresa que estava crescendo bastante, ela tinha uns processos bem consolidados em relação somente ao comercial. Já uma empresa, hoje a gente assessora, eu tenho esse privilégio de assessorar várias empresas, e nem todas elas têm um processo ainda consolidado, né? Você vê de empresas que têm dificuldade de implantar um CRM, o CRM é a agenda de celular do vendedor, do empreendedor. O cara saiu, o cara leva a inteligência de mercado dele junto. Mas sabe que é um grande tabu a se vencer, né, Ale? Porque também você está numa área de marketing digital e de marketing, assessoria de marketing, mas eu também estou na área de consultoria, né? E o Luiz é também da área, ele sabe o que a gente está falando. E é um grande tabu, porque você chega em algumas empresas onde sempre fizemos assim e sempre nos trouxe algum resultado, então para que ter que evoluir? Por que a tecnologia? Por que tem que fazer esse processo? Por que isso é importante? Só que ele não enxerga a quantidade de rasteira que ele leva e muitos não têm a mínima noção do quanto ele poderia estar melhor se ele tivesse uma organização melhor e ele tivesse um processo, um roteiro um pouco mais trabalhado, né?
Eu acho que é isso que você vive hoje, né? Essa quebra de paradigmas também, né? Exatamente, exatamente. A gente trabalha muito, principalmente no início do projeto, né? Os clientes, a gente tem ali como a bandeira, o core mesmo, o marketing digital, o pessoal acha que é fazer mágica, né? Você fala, vem cá, você vai rodar uma campanha e você vai estourar de vender. E muitas vezes o processo não é nem fazer a campanha, né? O problema está ali, às vezes, no atendimento. Mais do que isso, eu estava conversando com o empresário hoje. O digital ele é muito importante, você tem que fazer e não pode ficar fora dele, ponto. Só que isso não substitui, não é uma substituição do tradicional. Ele é um adicional, é uma soma. Exatamente. É onde traz pessoas novas. Por né? quê? Você chega hoje, vamos pegar aqui a hamburgueria, né? A Love Burger, por exemplo. Aí o Luiz confia plenamente que o digital é o suficiente para trazer gente para cá. Aí ele vai lá e investe em campanhas, ele faz tráfego pago, ele de repente faz ali um bom alicerce digital que logicamente vai promover a marca dele e vai fazer chegar um número eficiente de pessoas. Algumas ele vai conseguir captar por ali, vai vir até o negócio dele. Mas o que eu estava brigando hoje, e o quanto seria efetivo se além do digital, que está trazendo novos seguidores, está trazendo conteúdo para a marca, que está fazendo fomentar ali a marca, o quanto será que a empresa venderia se tivesse alguém com o mínimo cuidado de ligar e entrar em contato com... Exato. Se tivesse ali no digital, que além do robótico, além daquilo que é automatizado, e se tivesse alguém ali cutucando e falando assim, vem comer um lanche aqui com a gente? Olha, Não, hoje... viu, eu falo, eu não tenho isso. Eu não tenho. Não tenho vergonha de falar. O meu negócio... Trazendo um cliente para você, conversa com ele. Aqui Na é sempre... verdade, a gente já conversou, precisa só se reunir agora. Né? Só se Mas, não enfim. contrata, hein, gente? Ó, Deu match. Mas enfim, é realmente isso. Porque a gente acaba não dando, não que a gente não dê atenção para quem vem aqui. Tudo que a gente correria, consegue né? gerar de tráfego, a gente trata muito bem. Tanto que a gente tem muita avaliação positiva de Tem muito primeiro atendimento cliente, né? bom, atendimento, muito primeiro cliente. Mas assim, falar que a gente usa o nosso CRM, cara, eu tenho um CRM gigante aqui, eu tenho o mesmo sistema que eu uso há 4 anos. Eu tenho Uma base gigantesca. Uma base gigantesca que eu nunca parei para trabalhar nela. E de repente, o dinheiro, eu poderia trazer um acréscimo de 20% a mais de vendas no mês, né? Que é um razoável de crescimento, somente trabalhando nessa ferramenta. A gente costuma dizer que a gente implementa o processo de vendas através da internet. Né? E esse processo é metrificável. É uma forma de resumir, mas a gente acaba entregando muito mais. Porque às vezes o pessoal fala, não, eu já tenho um processo de vendas aqui, beleza. E até pela internet, essa pessoa tem também. Mas ele às vezes não é metrificável, ou ele tem alguns gaps ali. Né? A gente costuma dizer também que a gente é como se a gente fosse o whey, né? O cara tem que ir lá treinar, ele tem que fazer, ou ele tem que seguir ali a rotina dele. A gente vai lá potencializar o treino dele, a gente vai potencializar o objetivo dele ali. Então, não é só uma coisa que vai trazer resultado, mas é sim esse conjunto, é o processo. Então, muitos clientes nossos, a gente acaba primeiro focando em estruturar todo esse processo, né? Para depois mesmo rodar ali as campanhas, tudo, para que ele possa também extrair o máximo daquilo que foi investido, senão é jogar dinheiro fora. E o que estava o resumo da minha conversa hoje com esse empresário foi assim, não adianta você ser ativo digitalmente e passivo, totalmente passivo no humanizado, passivo no contato. Então você é ativo digitalmente, então o seu digital conversa, que é uma beleza, mas você é totalmente passivo no contato real. Você é totalmente passivo na ligação, na mensagem, na conversa. Né? Você vai ter resultado? Vai. Mas muito aquém da tua capacidade, da tua possibilidade. Mas é uma quebra de cultura, uma quebra de paradigma, e não é tão fácil assim, mas é justamente para... Principalmente para quem já começou há muito tempo errado, né? Você mudar, né? Ou para quem não sente prazer nessa parte mais ativa. Mas, se o cara se pelo menos a pessoa ela tem a vontade de mudar, já é um bom passo, né? Sim. Porque muitas vezes, às vezes você vai dar uma consultoria, vai dar uma assessoria para alguém, o cara não acredita naquilo que você está falando. Não, mas o que eu estou falando assim, por que a pessoa não faz hoje? Primeiro, se ele for ter que fazer, ele, o empresário, nem todo empresário gosta de vender. E nem de atender cliente. Ele quer o fruto e o resultado do negócio dele. Vai falar que ele sente prazer em atender o cliente ou ter que prospectar, atender ele até gosta.
mas prospectar não é uma coisa que ele tenha prazer. E É segundo, o meu caso. não, mas assim, o segundo, então coloque alguém para fazer. E essa pessoa, ela fala assim, viu, mas como? Eu não acho que vai me dar resultado. Como que eu vou mensurar isso aqui? Como que eu vou quantificar isso aqui? O empreendedor ou empresário centralizador, né? Porque aí, para crescer, um dos processos para você crescer, você começar a descentralizar. Sim. Né? O que acontece? Às vezes a pessoa, ele faz tudo certinho, né? Ele tem um determinado controle do negócio dele. A coisa está prosperando, tem a questão do feeling, Tem ele sabe, ele tem um resultado ali. Quando vai para o marketing digital, muitas vezes você tem que ir quando você tem o pensamento de crescimento, né? O growth que a gente fala. Então eu quero escalar meu negócio, eu quero aumentar, eu quero prosperar. Só que crescer dói e vai trazer novos problemas que ele não tinha antes. Sim. Então você tem que estar disposto... E vai ter que saber gerenciar esses problemas. Gerenciar esses problemas novos que vão aparecer que você ainda não tem. Então, Você tem um restaurante com 50 lugares, você faz uma puta numa campanha, traz 300 negros numa mesma noite. Vai para E aí, sua o que que você produção. faz? Vai para sua Resolve aí. produção. E aí, resolve aí. Tá no colo. E aí você vai pensar assim, um Outback da vida tá ligando se vai ter mais demanda lá fora? Ele quer. Viu? Pra ele, fila lá fora é a maior propaganda que eles têm. E se a gente pegar os maiores e melhores restaurantes, bares, eles não ligam para fila, eles não ligam para demanda. Eles dizem assim, a gente precisa ter gente, e quanto mais gente tiver, mais gente Nós atendemos né? 200 cadeiras. Não, e aqui, É isso que eles atendem. Aqui Se a fila tá lá fora, eu já pra vi eles aqui é na melhor. Love Burger, quantas vezes que eu vim de estar fila aqui, o pessoal todo feliz, esperando ali, porque Sim. é uma experiência gastronômica diferente. Eu não tô falando isso porque eu sou amigo do Luiz, e nem porque eu tô tomando essa Heineken que eu tô torcendo para ele não cobrar. hambúrguer de graça. Ele que tá querendo hambúrguer de graça. Eu não estou falando isso com nenhum interesse O escuso. hambúrguer é muito bom, inclusive. Né? Mas Depois de que acabar aqui, vamos fazer uns. Mas quantas vezes a gente vir aqui e ter que esperar, e eu tô esperando, lógico, e até já, o Luiz sabe o que eu tô falando, eu já deixei meu lugar para outras pessoas, porque a gente é amigo, e fala, eu sei que deixa uma outra pessoa viver a experiência. Mas de você ver as pessoas aqui fora esperando uma boa, por quê? Porque sabe que é diferente, você não tá esperando pelo mesmo, tá esperando por uma coisa diferente. Mas o que eu falo é que tem empresário que ele não gosta desse esforço humano de conduzir a tarefa de prospectar. E muitas vezes ele usa o digital como uma muleta, né? Assim, não, o digital vai vender para mim. E aí ele espera a mágica. Exatamente. Ele espera a mágica, que é trazer o cliente já pronto só para consumir ou só para comprar. Mas aí tem a importância do pós-venda, a importância de você conduzir outros processos. Mas Ale, voltando lá, daí depois da Anhanguera, da parte educacional, desse tempo você construiu mais um pouquinho, né? Tive mais outras experiências no varejo automotivo ali, pós-vendas, né? Para ser mais específico. E aí eu tive uma grande experiência ali, acho que foi ali onde eu fiquei mais tempo, que foi ali no Telecom. Trabalhei numa empresa de telecom, em uma unidade de negócio nova, acho que isso foi bem bacana. E também coincidiu ali com um momento ali que eu estava buscando crescer, né? Comecei a colocar alguns objetivos e falei, pronto, estou estagnado, né? A gente tem algum momento da nossa jornada que a gente fica incomodado. Inclusive foi num desses momentos que eu tive uma conversa com o Emerson. O Emerson falou, poxa, cara, você tá aí, você precisa ver gente, vai lá fazer uma pós. Eu já tinha feito uma pós, né? E eu fui fazer uma segunda pós-graduação. Nessa pós-graduação tive aula contigo, tive aula contigo também. Ela é a segunda já. Foi a segunda pós-graduação. E ali foi bacana que é realmente isso, né? Você precisa... Estar com pessoas que conduzam a gente a fazer diferente, né? Porque a gente às vezes está no... É ruim falar isso, né? Tem pessoas que não entendem quando a gente fala isso. Mas a gente tem que saber quebrar vínculos também, né? Quebrar ciclos, né? E dependendo do momento onde a gente está, com quem a gente está escutando sempre mais do mesmo. E a gente não está tendo nenhuma referência de pessoas que vão levar a gente para cima, né? Isso dói falar, né? Dói falar, mesmo dói, assim, eu dói. falo aqui, ó, falo até olhando para a câmera. Se eu não tivesse mudado de ambiente, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Logicamente, eu quero chegar em mais. Mas assim, tem um momento que você tem que se desligar. Porque hoje eu olho, por exemplo, os meus amigos, nada contra, porque cada um segue o sonho. Cada uma jornada. Mas quando eu comecei a querer mudar de vida, eu comecei a pegar livros, eu comecei a ler coisa que no meu ciclo de amizade, ninguém lia. E aí eu comecei a ler
E aí, pô, eu queria bater um papo interessante, um papo inteligente, falar do livro que eu li, e aí o que acontecia? A galera tirava sarro de mim, ia lá, não sei o quê. Aí quando eu passei na faculdade, a galera tirava sarro. Ah, porque tem nego que tá vendendo cachorro quente na rua aí. E eu falei, pô, hoje eu vendo hambúrguer. Né? Então, assim, cara, dói, mas às vezes você vai ter que desvincular dessas pessoas que só te deixam pra baixo, cara. Então é... E eu posso dizer que na minha trajetória, eu quis puxar muito os meus amigos lá de trás para vir junto comigo, entendeu? E falei assim, pô, cara, isso não vai te levar a nada, vamos fazer isso aqui comigo, que tal a gente testar isso? Mas a gente tem que respeitar que são escolhas, Sim, né? A pessoa faz escolha da vida dela ali, ela sabe o propósito, ou até a ausência de, mas ela sabe para onde está conduzindo. Tem uma história, não vou citar nomes aqui, lógico, mas teve uma história que eu tava, naquela época, você me conheceu lá na faculdade também, teve uma época que eu tava lá como coordenador pedagógico já da faculdade. Né? Era meu chefe. Então, eu estava como coordenador pedagógico já da faculdade e teve, uma das atribuições era a gente participar dos vestibulares, era a gente participar ali do processo seletivo. E teve um momento que... Só que eu sou uma pessoa muito simples, né? Então, quem me vê na rua nunca vai ver. Eu não gosto de andar muito social, não é a minha vibe, né? Então, vou estar assim, do jeito que eu tô aqui no podcast. Aí eu fui pro vestibular, uma calça jeans e uma camiseta. Na época não era uma camiseta polo. Mas nada marcado da instituição, nada, né? E eu tô ali. E aí subiu, né, para fazer o vestibular, um cara que estudou comigo no colégio, da quinta série, da quinta ou oitava série. E ele subiu, ele me viu, essa fisionomia cansada não mudou muito da época que... Né? Então, é sempre essa cara de bolacha, esse topetinho, né? Você já tinha cara É o garoto 40, propaganda da tinha... Pump. Eu Seven Boys. Eu fui um 40 prematuro. Eu era um 40 prematuro, já tinha essa cara mais ou menos assim, então era fácil de lembrar. E ele também não mudou muito daquilo que ele é, né? Aí ele me viu, pô, Emerson, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bom, né? Ele falou assim, ah, tá, você trabalha aqui? Porque eu não estava com uma vestimenta que me desse algum tipo de poder, algum tipo de posição, né? Autoridade. Tava normal. Eu falei, trabalho. Ele falou assim, aonde que é o anfiteatro? Eu falei, você segue aqui à esquerda. Depois a gente conversa. Beleza. Só que eu ia abrir o vestibular. Eu ia dar uma mini palestra no início. Aí quando todo mundo já estava lá, eu desci, peguei o microfone e me apresentei. Falei, olha, então eu sou Emerson Gomes, sou coordenador pedagógico aqui. Vou falar um pouco sobre carreira. E comecei a contar um pouco da minha trajetória para falar a importância da carreira. Que era esse meio que o papel do coordenador pedagógico, né? No meio da minha palavra, no meio do que eu estou falando ali, ele levantou e foi embora. Eu vi que ele levantou, né? Saiu pelo anfiteatro e foi embora. No momento eu pensei que era ir pro banheiro, tomar uma água, mas não voltou. E aquilo me marcou. Foi o que aconteceu, né? Primeiro porque era um amigo meu de infância. Eu queria entender, né? Eu acho que eu não tinha ele no Instagram, tinha ele no Facebook. E aquilo me marcou, falei assim, pô, a hora que eu acabar aqui, eu vou mandar uma mensagem pra ele, né? A hora que acabou, fui lá e mandei uma mensagem. Falei, e aí? Eu vi que você foi fazer a prova lá e tal, mas eu vi que você saiu lá no meio, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem? Ele demorou um pouquinho e falou assim, não, Emerson, aqui que você começou a falar da sua trajetória, eu comecei a perceber que a gente veio da mesma origem, a gente teve as mesmas oportunidades. E vou te confessar, não é culpa tua, mas eu me senti mal. Caramba. Eu me senti Que mal. sincero, né? Eu me senti mal porque... Doeu ali, né? Doeu, porque eu vi onde você chegou, eu vi o que você construiu, e eu tô ali com quase 40 anos buscando a minha primeira graduação, eu tô ali com quase 40 anos buscando outras oportunidades, e só agora que a zona de conforto me incomodou, ou aquilo que te incomodou lá atrás. Eu falei assim, então não é nada contra você, a amizade é a mesma, só que eu não tinha condições até de voltar. Mas pelo menos o cara tava indo buscar, né? Então, mas só que 40 ou não, né? Sabe qual foi a minha resposta para ele? Eu falei assim, olha, cara, super entendo, compreendo, não vou discutir a tua dor, mas a tua vida eu também não tive. Falei, hoje você é casado, você tem 2 filhas, você tá no... E eu não tenho. Eu fiz uma escolha lá atrás, eu abri mão de um passo. E o que é estar bem? Né? Eu falei assim, então,
aquilo que hoje você olha em mim e de repente você reclama ou fica mal por não ter tido, eu também posso olhar para a tua vida e falar assim, poxa, você casou. Família. Na época eu não estava casado ainda, né? Hoje eu tenho casado, hoje eu estou casado. Na época eu não tinha filhos, agora eu vou ter uma filha. Mas aquilo que eu estou construindo agora, ele construiu lá atrás. Eu falei, então os nossos caminhos só estão inversos. Talvez o resultado... Daqui 20 anos, quando a gente se encontrar, talvez tá tudo equiparado, né? Falei, então não se sinta mal, cara, volta para fazer teu sonho, quer fazer uma graduação agora, vai. Mas não tenta medir o sucesso pela régua do outro. Sabe, o lugar do outro é um lugar muito incômodo pra gente morar. E aquela coisa, né, cara, o que é bom pra você, né? Às vezes o bom pra você é ter sua família, você pode pagar suas contas e tá feliz ali, assistir seu futebol no final de semana, tá tudo ok. A dor que feliz, mais né? bate, acho que em todo mundo, e talvez que foi algo também que bateu em mim naquela época, é a questão de você não ter a liberdade financeira, né? Exato. Isso é uma coisa que dói, né? É uma coisa que dói, porque você fica limitado. Uma hora alguém da tua família vai precisar de uma ajuda, né? Às vezes você quer ter uma experiência diferente, que isso vai abrir, e você às vezes não ter o recurso, isso é algo que dói, né? E naquele período, naquela época, eu falei, poxa, o que eu preciso fazer? Foi até engraçado, né? Eu estava lendo naquela época aquele livro da Pro Hill, né? A Lei do Triunfo. Famoso. E você Foi eu tinha que indiquei pra você? Foi você que indicou ainda numa palestra. Né? Eu peguei e comecei a ler, eu falei, bacana, tem que ter um objetivo definido, né? E na época eu coloquei que eu queria ser gerente, né? E eu tinha colocado um período lá que eu ia ser gerente em 3 anos. E eu achei que ia ser naquela empresa que eu estava. Só que o bacana disso, né, que o objetivo definido ali nem sempre é, às vezes, do jeito que você acha, mas ele acontece. E aí aconteceu, né, que não deu certo ali naquela empresa que eu estava, né, aquelas empresas lá do pós-venda automotivo, pós-venda automotivo, e aí eu fui para essa empresa de telecom, fui começar do zero ali mesmo. Se não dá certo aqui, tem que mudar de áreas, né? Então eu sempre fui muito assim, né? Senta lá, negocia, né? Ó, não tá legal, tá assim. Aí eu lembro que eu fiz um acordo e acabei indo para essa outra oportunidade. E lá eu fui numa divisão que era um produto novo, que eles estavam lançando, né? Um serviço novo, que eles tinham alguns só ali, que eram alguns produtos ali iniciais que eles tinham colocado, que era o condomínio inteligente. E aí eu fui vender esse produto. Difícil de vender? Produto complexo, né? Uma venda complexa, e venda complexa, né? B2B, etc. É diferente, eu já tinha trabalhado com vendas mais simples, venda do varejo. Isso foi muito bom para mim, por quê? Porque foi um desafio, né? Eu lembro uma das pessoas que trabalhava ali comigo, disse, esse produto aqui é muito difícil de vender, ninguém quer, porque produto high ticket, né? Um ticket muito alto. Aí eu peguei, não sabendo que era impossível, eu falei, vamos lá, vamos seguir a cartilha, né? No começo é complicado, né? Porque você também começa a acreditar naquilo que o pessoal está falando. Mas eu falei, poxa, eu estou aqui. Eu me propus, né, a vir trabalhar aqui. Eu acreditei ali, né? Na época o gestor ali que me contratou me vendeu muito bem o projeto. Eu consegui realmente ver valor. Ela falou, mas não é possível, eu tenho já essa experiência. Eu já tinha estudado marketing já. Eu falei, bom, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma chance. Vou colocar aqui em prática o que eu aprendi. Então eu comecei a fazer, não tinha um departamento de marketing, não tinha um estudo de marketing, então eu falei, cara, vou começar a fazer. Eu lembro que eles me deixaram lá uma semana, né, eu lá prospectando lead, só prospectando, e aí eu falei, vou fazer um estudo de mercado também, não vou só prospectar, vou começar a estudar aqui igual persona, de síndico e tal, e aí um dia eu chamei o meu gestor na época para apresentar. Eu falei, cara, quero te apresentar um negócio aqui. Fui lá, apresentei para ele, fiz aqui estudo de perfil, aqui a gente tem um síndico profissional, aqui a gente tem um síndico voluntário. Peguei como não tinha, né, não contratei nenhuma empresa de pesquisa, mas tinha mas tinha alguns artigos, né, alguns artigos na internet, algumas pesquisas que eu fui, né, pegando um pouco daqui, falei, poxa, tem matérias falando qual é o perfil hoje do síndico, tal. E eu fui pegando e montei ali e apresentei para o gestor, porque ele gostou bastante, falou, poxa, que bacana, a gente pode implementar isso, beleza. E aí fui vender, né, depois de um tempo ali, primeiro eu comecei a prospectar, né? Primeiro ali, ali cold call, né? Na época eu nem sabia que era cold call, mas eu também fui estudando e essa experiência foi me apresentando a muitas isso foi há muitos anos atrás, né? Isso foi me apresentando a vários conceitos que hoje a gente implementa, né? Hoje a gente tem esse privilégio de implementar nos clientes.
né? Então fazendo aquela ligação fria, a Esquentamento. primeira ligação ali Esquentamento. você vai ligando ali, você não sabe o que você vai falar, você toma uns não, você fica meio sem Ah, jeito. liga depois. Você toma uma invertida de uns caras sem educação, né? Mas ali você vai pegando cancha. E aí eu consegui marcar minha primeira reunião. Aí é pura de alegria, cara. Nem fechei o contrato, mas a minha meta era marcar a primeira reunião. Vou na primeira reunião, peguei lá o PowerPoint padrãozinho que tinha lá, cheguei lá na reunião lá, fiz, apresentei, a mulher gostou, tal. Cara, na hora que eu mostrei o preço, ela falou, você tá maluco? Por quê? Achou caro. Eu falei, puta, não criei valor suficiente, né? E aí foi um baque ali, aí eu lembro que foi em Valinhos isso, eu voltei de Valinhos a pé, a sede da empresa, né, com a cabeça daquele também, eu falei, caralho, cara, pô, não gerei valor, eu tão empolgado, né, estudei tanto, me preparei tanto para aquela reunião, mas aí eu voltei e falei, cara, o que pode ser que eu fiz de errado ali? Aí eu comecei a rever ali, ó, a apresentação, tudo, e aí ali foi um momento bacana ali, né, que foi acho que um turning point, assim, que eu falei, cara, essa apresentação não tá legal. Se eu fosse vender com o que eu acredito, eu venderia um produto assim, assado. Refiz toda a apresentação e fui lá, o gestor na época. Eu falei, agora eu vou ser mandado embora. Vou falar para os caras que o PowerPoint deles está uma bosta. E aí foi legal, porque eu cheguei lá e falei, eu fui, não gostei. Eu acho que como o produto ele é muito complexo, a gente tem que segmentar por soluções, apresentar assim cria mais valor. Aí o pessoal, tá bom. Pode fazer assim. Aí deu pan. Eu não estava preparado. Nessa fase. É que nem aquele vídeo assim. Minha mulher falou que eu tô certa, né? O que eu faço agora? Não sei, nunca cheguei nessa parte. Essa parte, depois que a mulher fala que você tá certo, eu não sei como que a gente reage. Como que faz? O que eu tenho que falar agora? Né? Então, e foi exatamente isso. E dali pra frente, né? Aí tiveram fechamentos. Começou a ter resultado, né? Ainda levou para o primeiro projeto ali, eu lembro até hoje, ali foi um tempo ali de 10 meses, né? Então é muita persistência, porque era um investimento alto, né? Alto. Aí depois foram fechando outros projetos, a média ali ficava entre 6 a 7 meses ali para você cozinhando. Fechar. Mas a gente conseguiu remodelar o produto, aí eu participei um pouco disso, né? Identificava uma necessidade do mercado e trazia para dentro, o pessoal ouvia e tal, então foi uma experiência bem bacana. E lá eu consegui, né, como parte da venda é uma parte de marketing, tinha que ter essa pesquisa do marketing, tinha que trabalhar ali um PowerPoint, e era até engraçado que quando eu ia nas reuniões de venda, né, eu levava às vezes um vídeo, levava alguma coisa diferente, falava, não, isso aqui o nosso time de marketing que fez, e o time de marketing era eu, ficava até 3 horas da manhã ali fazendo, mas você dava aquela impressão que tinha mais um corpo técnico, tinha gerava valor no suporte, gerava valor. Uma das estratégias de vendas que usavam. Não fala, não, eu faço tudo, eu cobro escanteio, cobro a cabeça, não. Mas aí você criava esse valor. E os projetos foram acontecendo, e por eu fazer isso, me convidaram, né, depois de um tempo, falou, poxa, agora a gente está montando o departamento de marketing aqui. Cara, você quer gerenciar o departamento de marketing? Vai ter convite. Deu 3 anos? Deu 3 anos, cara. Sério? Foi certinho. Deu 3 anos certinho. E ali eu consegui a primeira oportunidade, né? Aí eu fiquei mais um ano ali, daqui a pouco eu assumi um outro departamento, o departamento comercial também do varejo, com o marketing, né, que era da empresa toda. E a empresa ela não tinha só o condomínios inteligentes, nessa época quando eu assumi também tinha o varejo, né, e tinha também ali o telecom B2B. Então foi ali para eu conhecer bem mesmo o mercado de telecom, de tecnologia. Essa empresa ela foi vendida ali no final de 2021, né, que foi esse momento ali que ali eu fui buscar novos desafios. Era uma empresa, tinha aspectos ali de inovação, tinha uma pegada legal ali que me atraiu e me supriu muito do que eu queria por muito tempo, mas como toda empresa tradicional, às vezes com uma gestão um pouco mais familiar, centralizadora, assim, com o gestor que está há bastante tempo, né? E a gente sabe que tem também, nessas empresas, você tem as gerências, né? Geralmente elas não têm toda a visão do contexto do negócio, né? E eu tinha muito conflito com isso também. Então foi um aprendizado também que eu tive, porque eu também não entendia o porquê que era assim. Por que tem essa... Por que às vezes a gente não conseguia se reunir, né? Não tinha um ritual ali de one-on-one da liderança. Aí eu fui vendo que é aspecto da cultura mesmo. Foi até um período onde eu me aprofundei bastante sobre cultura,
empresarial ali, para poder entender, porque eu me senti incomodado. Falei, poxa, mas às vezes você quer fazer algo e aí você vê que a galera não quer fazer. A galera, às vezes você é muito confiante, o pessoal fala que você é arrogante, né? Tem essas confusões, mas aí só depois de um tempo mesmo, quando eu passei por vários pepinos, assim, várias experiências assim, bem complexas, que eu fui entender depois que existem níveis de mentalidade dentro de uma empresa, né? Você tem aquele, em gestão mesmo, no nível de gerência, não só na operação, mas você tem um gestor mais operacional, é aquele cara ali que ele só tá ali para resolver o problema. Se você fala para ele, cara, vamos criar um negócio novo, não, vamos fazer o mesmo aqui. Esse cara, você tem um outro nível que é uma mente socializada. O cara é trator para trabalhar, mas assim... Exatamente, mas, cara, o cara quer ficar ali no quentinho dele. E aí você tem ali que a maioria dos gestores, né, é aquela mentalidade socializada, né, e eu percebi isso. O que é essa mentalidade socializada? Ele depende muito da aprovação do líder, né? É aquela visão mais paternalista mesmo, né? Qual que é a minha régua de sucesso dentro da empresa? Não é se você está inovando, se você está trazendo indicadores, se você está contribuindo para a empresa crescer. Porque esse gestor, ele não sabe nem os indicadores, não sabe nem quando a empresa fatura. E isso é complicado. Esse cara, ele é líder de departamentos, de equipes com 20, 30, 40 pessoas. E esse cara, ele não tem essa leitura do negócio. Ele não consegue fazer uma visão holística, vamos dizer, de cima inteira, né? Nenhuma. Como funciona? Qual que é a régua desse gestor, se ele está indo bem ou mal? Se ele está agradando o chefe, se o chefe gosta dele, se ele se sente amado. É uma questão bem mesmo... por isso que é a minha mentalidade social. Sim. Né? Isso é muito ruim. Por quê? Porque qualquer conflito que você tem dentro da organização, isso gera uma briga que entra em colapso ali entre os gestores. Porque assim, para você poder crescer, a base, né, de um time é a confiança. Sim. Eu tenho que confiar no Hermes. Eu falo, Hermes, se você faz alguma coisa errada, Hermes, não gostei que você pôs a garrafa aqui, você tem que pôr aqui. E você é o gestor. E aí, às vezes, a gente está dentro dessa dinâmica que você viu. Se ele é um cara que fala assim, pô, cara, ele me expôs aqui pro gestor, fodeu. Por quê? Qual que é a mentalidade? É sobrevivência, né? Sim. Cara, se esse cara me expôs uma vulnerabilidade minha, né? O meu gestor viu, ou seja, daqui a pouco vai ver que eu não sou capaz, porque essas pessoas ela também não tem pouca autoconfiança, sim, e eu vou ser mandado embora, tá? Eu vou morrer, eu vou perder o meu sustento aqui. Sim. E quem que é o cara que causou isso? Foi o Alessandro, então tem que matar esse cara. É instinto. Então ele vira um oponente seu e ele começa a trabalhar para ferrar tal. E não é mais... Quando você tem uma mentalidade já um pouco mais evoluída, né? Autotransformadora, você entende, você não leva isso pro CPF, né? Você fala, cara, isso aqui foi pro negócio. E também o teu gestor também não leva isso também. Ele entende o valor, ele te conhece, né? E aí você fala, poxa, Alessandro, verdade, mas por que você acha isso? Aí você entra, é um conflito, mas é um conflito construtivo. Sim. E aí você respeita, né? E eu posso criticar porque eu confio em você. Então, essa é a base dessas grandes organizações. O brasileiro é muito assim, né, cara? Porque se você for pegar eu trabalhei em empresa francesa, nossa, me dá uma cãibra aqui agora. Momento cãibra. Mas tudo bem. Eu trabalhei em uma empresa francesa e uma empresa italiana. Cara, a empresa italiana, os caras quebravam o pau, velho. Era briga, era vafancolo, putana, batia na mesa, cara, acabava a reunião, cara, tava tudo certo, não misturava com o CPF, né? Então assim, o brasileiro tem aquela coisa do sentido, né? Porque ele falou assim comigo, porque ele é um grosso, porque ele não tá vendo que é pro bem da empresa, né? Exatamente. Então é complicado, né, tá? E o francês também é a mesma coisa, tá? Cobrança, e, o cara te xinga, mas, cara, depois dali, não é com você, não é com a pessoa, é, de repente, uma atitude sua que você fez que poderia ser diferente. Então. O conflito tem que ter, só existe crescimento em equipes se você tem esse conflito, mas para você ter esse conflito, você tem que ter a confiança. Sim. Né? Porque senão esse conflito vai gerar outra coisa, né? Vai gerar uma desarmonia, né? Quando você tem confiança, aí você entende e vai para o diálogo. Quando você não tem a confiança, o que acontece? Você cria uma harmonia artificial. Ou seja, eu tô de bem contigo e tal, mas eu nunca vou falar algo e se eu te magoar, você vai virar um inimigo.
E aí o que acontece? A empresa não cresce, porque para você... Você tem que ficar pensando em ovos, né? Para você poder implementar novos projetos, implementar novos processos, você vai ter que quebrar paradigmas. Paradigma é você conflitar o status quo. Sim. Né? E a maioria não está preparada para isso. Não está preparada para isso. Qual que é o caminho que a gente vê? E a gente vê isso o pessoal até postando no LinkedIn. Cara, você quer crescer na sua carreira, seja puxa-saco, não faça nada, você vai ser... Realmente, tem pessoas mesmo que eles prosperam assim, né? Existem segmentos que estão muito consolidados, né? Que tá dando de braçada, assim. Que o cara, com o tempo de casa, ele vai subindo mesmo. E aí a gente vê esse exemplar, a gente acha que o mundo todo é assim, né? Mas aí que tem, né? O quanto também ele desenvolve. Porque a gente fala, eu tenho a minha vida profissional e eu tenho a minha vida pessoal. O quanto isso tá separado, né? Tá alinhado. Lá eu posso ser negligente, porque lá eu não preciso me esforçar, né? Mas e aí dentro de casa qual o comportamento que você replica, né? Qual o valor que você passa para a tua família, né? Então é um ponto interessante a gente... E aí chegou a ideia empreendedora. E aí chegou a ideia de empreender, né? Vendo isso, né? Vendo alguns aspectos do mercado, vendo essas experiências, falei, poxa, e aí? Volta para o mercado, né? Você volta para esse mesmo modus operandi, até participei de alguns processos seletivos, até mesmo dentro do Telecom. E aí, como eu já sabia mais ou menos, eu conhecia pelo RH. O RH ele é muito a gente fala cultura top-down, né? Você vê pelo CEO, né? Como é a cultura de um lugar. Mas o RH também. O RH ele está muito próximo, ele tem que ser a personificação. E aí você vê aquele mesmo padrão de entrevista, né? O pessoal, eles vê se... É engraçado, eles vê se você é uma pessoa que ele faz alguma pergunta para ver se você conflita, fala, esse cara vai dar problema, porque o gestor que eu tenho aqui, ele gosta de uma galera mais subserviente, né? Então você já não passa, porque você não, eles querem pessoa, é engraçado, né? Parece que é a pessoa que não quer opinião. Você vê que os processos seletivos são mais ou menos assim. Mas o que a gente essa conversou, pessoa é problema, essa... O que a gente conversou em outro episódio é que você quer uma nova pessoa na sua empresa para agregar e para somar, ou alguém para manter? Para apertar parafuso. Às vezes você está contratando pessoas para manter o status atual. E aí é o subserviente, de repente é uma pessoa mais acomodada, uma pessoa mais pacífica, alguém que não é disruptiva a ponto de um debate trazer ideias novas, porque isso não prospera naquela empresa. De chegar para o chefe e falar, você está fazendo errado. O cara tem que ser muito pica ali para fazer um negócio desse, né? E os profissionais ali do processo seletivo, eles sabem disso, aceitam e tudo bem, né? É um modus operandi também. E ele busca pessoas nesse nível. Então você vê o mercado muito nesse movimento. E uma outra opção que tinha era empreender. Eu falei, poxa, bacana. E uma das coisas que eu sempre gostei muito foi de marketing, né? Marketing e vendas. Falei, cara, quero empreender marketing e vendas. Tem um modelo de agência, né? Que é o modelo mais comum. Né? Eu estudei muito esse modelo de agência. Falei, cara, mas eu já vinha acompanhando já uma galera já do marketing, etc. Ricardo Dias, Rafa Velar, esse pessoal. Ainda não conhecia a V4. E eles já falavam já desse movimento que estava tendo, cara, que é uma assessoria, algo mais voltado ali mesmo, lado a lado com o cliente, né? E eu falei, poxa, eu gostei desse modelo, isso aqui faz sentido para mim. Só que eu tive bastante dificuldade de me atualizar, porque quando você fica dentro do mercado ali, você tem... Você acaba trabalhando muito ali, apagando muito incêndio, e você não está se reciclando. Você desenvolve, né? Você não se desenvolve. E eu falei, cara, mas eu preciso me reciclar aqui, cara, eu preciso absorver novos conhecimentos, né? Até comecei, fiz lá o teste, faz o primeiro PowerPoint, vai vender o primeiro PowerPoint de assessoria, né? Fazer os testes ali e tal. Criei ali criei uma marca, né? Criei um site, falei, vamos ver o que dá. Apareceram algumas reuniões, mas nada ainda muito fechado. E eu tinha um contato com o pessoal que já tinha trabalhado comigo nessa experiência, nessa empresa de telecom, e a gente sempre teve esse desejo de trabalhar junto, né? Então, assim, quando você quer... para eu fazer isso, eu já sabia que ia precisar de boas pessoas. Você precisa de pessoas que complementam aquilo que você não tem. Exatamente, né? Tudo é um trabalho coletivo. E a gente já tinha essa turma engajada. E aí apareceu a V4, né? Quando eu tava ali, falei, cara, isso aqui não vai dar certo, olha como que é o negócio, né? Mas eu tava ali, tava persistindo, né? Apareceu um amigo, né? Que hoje ele é meu sócio, e ele falou,
Sandro, tem você... Pô, e eu não tinha falado para ele, isso é engraçado, eu não tinha comentado com ele que eu estava buscando empreender ali, eu estava fazendo os meus testes, ele não sabia, a gente tinha perdido contato ali por um tempo, ele falou, cara, eu tô aqui investindo, eu tô querendo investir em um negócio bacana, cara, eu vi que a V4 Company é uma assessoria de marketing, eles têm toda uma metodologia e tal. Eu falei, cara, eu fiquei meio desconfiado, né? A gente sempre começa a falar, cara, muito bom para ser verdade, pô, os caras têm todo ali uma espécie de uma universidade mesmo, uma curadoria de conteúdo, e era algo que exatamente eu precisava. Né? Eu precisava daquela curadoria, eu precisava daquele... Eu tinha muitos conceitos, mas eles não estavam todos conectados ali, né? E eu fui estudar o negócio, falei, cara, poxa, pela amizade, né, pela consideração, eu vou ver, cara, porque se fosse por outra coisa eu não ia nem estudar, cara, na hora que eu fui, né, foi várias reuniões, e aí vem um executivo da empresa, né, ele começa a mostrar quais são as projeções da V4, qual é o perfil, cultura, né, algo que eu sempre busquei nas outras empresas, para a gente ter uma cultura assim, né, esse aqui é o nosso fit cultural, né? E aí ele fez ali para ver se a gente tinha esse fit cultural, falou, vocês têm esse perfil, né? Poxa, e eu já estava praticamente me preparando para trabalhar com eles sem saber que eu ia trabalhar com eles, né? E deu muito certo, então deu muito certo. E aí eu falei, poxa, essa é a decisão aqui, né, para empreender, esse vai ser o caminho agora. O começo é bem difícil, tem que estudar bastante, tirar N certificações, né? Porque você ali é o sócio executivo, você acaba tendo que aprender a cultura da empresa e as especialidades ali também, você tem que propagar. Os cases que deram certo. Exatamente. Então foi um momento bem intenso ali, mas deu certo. A gente conseguiu ali tirar todas as certificações, comprovar que a gente estava apto ali poder abrir o nosso escritório, e aí a gente conseguiu abrir o escritório, o pouco que eu já tinha ali, conhecimento de cultura, de gestão de pessoas, conectou com o que eles tinham também, conseguimos trazer, e esse foi acho que o ponto mais alto, assim, a coisa que me deixa mais feliz mesmo, foi ver a galera me dando baile, né, assim, né, porque quando chega a ser até assustador, porque você está acostumado nas empresas, quando você monta o time, o pessoal tem uma certa dependência, né? E uma das coisas que a gente tem muito na nossa cultura é autonomia. E aí você começa a seguir a cartilha, você começa a dar autonomia pra galera, você começa a incentivar, e aí chega uma hora que às vezes você tá microgerenciando, uma coisa que eu sempre critiquei muito, e o teu liderado ali, teu colega fala assim, calma aí, cara, deixa comigo que eu resolvo, cara. Porra, você fica até assim, mas normalmente dá uma alegria, café, cara. Pô, porra, caramba. Deixa comigo aqui. A famosa notícia triste, notícia feliz que é triste, né? Cara, não, mas é muito bom, cara, porque como empreendedor eu consigo desenvolver outras áreas, né, que vai fazer o negócio crescer. Então eu consegui estruturar o departamento comercial e trazer pessoas com o mesmo fit cultural, né, porque primeiro eu montei ali a operação, o pessoal começou a caminhar sozinho e orgulho, foi o primeiro orgulho que eu tive, assim, de ver uma galera que eu também tinha ajudado na formação, alguns até foram indicados, né, um deles foi o professor que indicou, né, pessoas com potencial e que tudo que eles precisavam era de uma oportunidade mesmo para brilhar. Sim. Né? E brilhar com algo importante, fazendo a diferença, entendendo o propósito. Né? Hoje você está com 2 lá. Você já está com 2. Não, com 2 indicados. 2 indicados seus, sim. 2 indicados. Você está com quantas pessoas? Lá está 4, não? Lá hoje, só presencial, já tem 10 pessoas, mas a gente tem ainda... tem os híbridos, é verdade. Híbrido, a gente tem mais pessoas, assim, tem mais squads, né? E esse é o ponto alto, assim, essa é uma das coisas que mais me motivou e falou, cara, acertei, é isso aqui mesmo, porque... Você se encontrou também, né? Me encontrei, Você sempre gostou dessa parte de gerenciar, você é um cara que lê muito, né? Exato. Inclusive, quando eu fui visitar ele, tem um livrão, né? Eu postei lá, Começa pelo Porquê, que fala de propósito, né? Exatamente. E cultura de marca, o Misael comentou, cara, um dos melhores livros que eu já li. Simon. E aí eu assisti a palestra dele no TED, né? Que é uma das mais vistas, só que eu tô terminando um outro livro lá, que é A Única Coisa. Também eu peguei vários livrinhos desse aqui, porque eu também sentia a necessidade de me renovar. Então eu coloquei como meta para mim, desde dezembro do ano passado, ler 10 páginas por dia. Então no momento que eu tô com a minha xícara de café no Instagram, eu tô lendo as 10 páginas por dia. E a gente precisa, né, cara? Exatamente. Então, e o Comece pelo Porquê é o próximo. Eu tenho certeza que eu vou me identificar muito porque
que a gente já tem um propósito aqui, né? Eu quando eu vejo Love Burger, cara, pelo meu propósito, cara, eu venho trabalhar com tesão, eu tenho que trabalhar porque puta, tem que ir. Não, pô, eu venho que brilho o olho, né? Então eu acho que todo mundo tem que ter isso, né, cara? Se todo mundo puder ter esse prazer, né, cara? Esse tesão em ir trabalhar, pô, que legal, vou lá, pô, vou ver meus clientes, ver o pessoal que trabalha lá. E, né, cara, porque você não faz tudo sozinho, né, cara? Exato. Você precisa das Mas eu pessoas, acho que, né? sabe o que falta às vezes? Depois de um certo tempo do empreendedor, falta o tesão pelo desafio. É. Porque você tem ali um modelo que a duras penas já se consolidou, já pelo menos trouxe algum resultado. E fala assim, puta, mas eu vou viver isso de novo? Eu vou mudar isso aqui, sabe? E acho que vai perder o tesão pelo desafio e você deixa de querer mudar, sabe? Deixa de querer investir, deixa de querer inovar. Aí você se torna aquele cara lá atrás e fala assim, não, a gente sempre fez assim, Exatamente. sabe? Que é uma coisa que a gente sempre critica, né? Fala assim, pô, você como CLT, às vezes você chega no cara e fala assim, pô, mas o Alessandro como disruptivo. Ah, por que a gente não tenta algo diferente? Por que a gente não faz assim? E daí tem aquele gestor que fala assim, não, mas sempre foi assim, é assim que a gente faz, é o nosso jeito de fazer. Só que daí quando você empreende, em primeiro momento você deixa de ser esse cara, você é o cara inovador, disruptivo, que quer ideias diferentes, e quando você menos espera e você se avalia, você se torna esse cara. Aquele cara que é avesso à mudança, Exato. que aquela forma de fazer é a nossa forma de fazer, que não tem por que trazer Porque algo na novo. verdade às vezes ficou enraizado em você, porque a sua primeira experiência profissional foi assim. E aí tem uma meio frase que- que eu gosto, que é não se torne aquilo que te feriu. Exato. E vai muito de Isso é. encontro essa tua frase, o Emerson, com uma das coisas que o mantra que eu tenho que é esse ciclo acabou em mim. Acabou em mim. Tem que Esse acabar. ciclo acaba em mim. Né? Então, muitas das coisas que eu não tive, por exemplo, eu nunca tive um gestor ali, tive cara pouquíssimos que senta para conversar de dinheiro. Sabe? O empresário, ele alimenta muito dessa ignorância coletiva, né, que a gente tem, de às vezes não aumentar o nível de consciência da galera, falar, cara, não, eles têm que, parece que se falar de dinheiro, ou, não, eles vão achar que eu tô ganhando muito e os caras vão querer cobrar. Ou se eu fizer de porque- alguém mais ambiciosa, ela vai querer... Exatamente. Ele parte qual que é o caminho preguiçoso desse tipo de empresário? É pensar que ninguém presta. Ninguém presta. Então porque para ele fica muito mais confortável manipular as pessoas, né? Você se rodeia ali de 2, 3 pessoas ali que você consegue fazer um joguinho e tal, você mantém ali teu reinado e sempre coloca uma galerinha. É aquele cara, nível B, ele contrata só nível C, porque ele morre de medo de contratar nível B, porque senão esse cara vai dar trabalho para ele, nunca vai contratar nível A. E é um caminho preguiçoso mesmo de ter os medianos ao meu redor. Inclusive nas amizades, inclusive em outras Faz relações. bem pro ego, né? Você Você é o mais inteligente da É um mesa. comportamento. É um né? caminho preguiçoso de manter os medianos ao redor, porque tendo medianos Você ao se sente redor, melhor. eu vou acabar me destacando de alguma forma, eu vou ter sempre algo para dar uma... Eu sou o dono da bola, né? É a brincadeira que a gente faz, né? Então, é legal você ser o dono da bola, de você não precisar ser o melhor. Mas qual a sua diferença? Eu tenho a bola. E tem muito empresário assim, né? Isso. Muito dono de empresa, principalmente antiga, né? Eu sou o dono da bola. Então, se você quer jogar... Exatamente. Mas você que dá né? consultoria, você deve pegar É- os caras é- dinossauro, né? Que Não, em tem vez muita- do cara chegar junto, conversar com os caras, não, é chicotada, tem que fazer assim, aqui é assim, Não, mas- dane-se, né? Mas Sabe? eu não penso assim. Tem muita gente boa e tem muita gente ruim. E eu não vejo a chicotada como algo negativo, ser uma chicotada de crescimento, uma chicotada da disrupção, é uma chicotada de, viu, você é melhor que isso. Sabe? Essa chicotada, esse dedo A na ferida. gente entende assim. Mas Então- será que um jovem hoje de 17, 18 anos entende? Cara. Uma chicotada? Ou o cara vai chorar com a mãe? Então, só que daí assim, São- eu tenho que pensar no CNPJ. O CNPJ tem que ter os melhores. E ter os melhores, se essa geração que está vindo ali não é a melhor, ou se eu não encontrar alguém lá, eu vou para uma outra geração, vou para um outro perfil. Agora, eu vou ficar engolindo a seco a mediocridade, engolindo a seco o que é mediano,
só porque é o... Não, eu concordo totalmente, é só o advogado do diabo, entendeu? Na verdade é o contexto, Mas, assim, né? O porque- contexto é rei, né? Você tem que entender ali, às vezes a questão que você fala da chicotada é para tirar o cara da zona de conforto, porque você vai fazer também ele crescer, ele... Não é bater por bater, né? Exatamente. Sim. Agora existe a chicotada do medo, né? Quando Tipo, do dono coloca da a bola. pessoa- É. Quando você coloca a pessoa ali do dentro coercitivo, na verdade. É, o dono da bola fala assim, ó, Exatamente. viu, mas se não for, não for Se essa não for regra, desse jeito... não empresta a bola. É. Entendeu? É. Até que um dia, e pega isso. Até que um dia o pessoal percebe e fala assim, viu, mas se ninguém jogar com esse cara, vai jogar com quem? É. Você pode ser o dono da bola. Aí todo mundo vai embora. Fala assim, viu? vai Beleza. achar outro dono que Ah, tem então é outra a pessoa tua que tem a bola. regra? Então é desse jeito que tem que jogar? Beleza, eu não jogo mais com você. É. Aí outro também não joga, outro também não joga, outro também não Aí joga. até encontrar um que tem uma bola que seja bacana. Eu vou encontrar alguém que tem uma bola, que tem uma bola, que saiba dividir as regras, que saiba ouvir. E a hora que esse cara vai ver, ele tá sozinho. E a gente fala muito disso também, de que a maioria das pessoas, elas tendem a ser lideradas, né? Às vezes Elas precisam, né? elas não desenvolvem, elas não são líderes de si mesmas, né? Então elas acabam se tornando joguete na mão desse tipo de E tem um empresário. filme que acho que é bem legal, que todo mundo assistiu, um filme desenho, que é o Vida de Inseto, né? Vocês já assistiram? É, o Vida de Inseto. Vida de Inseto é demais, né, cara? Ele faz Porque essa- ele mostra essa analogia dentro das empreendimentos, das empresas, né? E tem uma cena que eu acho muito engraçada, assim, né? Que as formiguinhas, elas estão vindo, as operárias, né? E aí entra uma folha na frente dela, né? Ai, meu Deus, e agora? O que eu devo fazer? Aí vem o líder, pega, calma, é só uma folha. Lembra no verão, ali, não sei quando, no outono, aquele dia que caiu a folha, pega no braço deles, aí eles vão contornando e tudo bem, né? Mas aí você vê que na sociedade nossa também tem pessoas que precisam dessa orientação, de pegar na mão e falar, viu, calma, cara, vem cá, é assim, ó, mostra pra ela e tá tudo bem, né? Porque são perfis, né? São perfis. Perfis diferentes, São perfis. E eu vejo hoje, pela parte dessa minha jornada de empreendedor, é trazer pessoas assim e que não sejam, né? Que elas não fiquem assim, né? Que elas tenham aquele... elas tenham esse potencial e que eles usem esse potencial. Que elas tenham um ambiente fértil onde elas possam brilhar. Né? Esse é uma forma de fazer o ciclo acabar em mim. Né? Uma vez eu chegar lá e querer moldar a pessoa para ela ser medíocre, porque assim você pode controlar, assim, tal, e isso vai massagear meu ego. Não, ali não. Ele tem que ter tem que sentir ali que é um lugar onde ele está se tornando a melhor versão dele. Sim. Né? Então a gente tem ali, a gente até comenta que... Tipo no jogo de futebol, lá no time de futebol, que você, às vezes você vai criar um craque pra ir embora. Exatamente. Mas é o que a gente... no momento que ele teve ali, ele agregou pra caramba pra agregou você. pra caramba. E quantas pessoas ele não fez crescer? Exatamente. Não, e você vai multiplicando, né? Isso vai se multiplicando. Esse cara vai sair de lá, vai de repente fazer isso daí também com liderados, que vai né, potencializar. Corrente do bem, que a gente fala, algo cara. mais ou menos nessa linha. Obviamente que a gente As pessoas tem precisam muito a disso, né? trabalhar, desenvolver, mas quando você tem essa boa intenção, você está sempre buscando, os ajustes ali são pequenos, né? Então, o saldo, ele é muito positivo. Né? E hoje eu vejo isso acontecendo hoje dentro da operação, dentro dos departamentos que já nasceram dentro ali do escritório, e a galera vai trabalhar feliz. A gente tem alguns comportamentos ali, a gente não precisa cumprir horário, mas tem que honrar os compromissos. Então, poxa, tem os rituais, você vê o pessoal ali entrando ali 5 minutos antes ali, todo o ritual, todo dia tem dele do comercial, dele da operação, o pessoal tá lá com horário, isso, pô, eu fico super orgulhoso. Sim. Porque não foi, eu não sei dar chibatada. Se você colocar um cartão de ponto, Exatamente. cara, Você não chegar precisa. lá, atrasou, 10, 5 minutos, pô, é foda. Cara, e isso, então, você falar para algum empresário, isso é impossível, cara. Fala, não, cara, não. Mas é o medíocre. É o mediano. Não, tem que O ser. mediano- Se o cara não assinar aqui, O mediano, ele nunca vai ser por demanda, ele nunca vai ser por objetivo. O mediano é regra. É condição. cagar regra, né? É condição. cagar regra. Literalmente cagar regra. Ale, cara, quase uma hora de papo hiper bacana. E... Vocês cortam um pouquinho do começo ali. Não vou cortar nada, isso vai. Vamos cortar nada. Pega só da parte que Não, engatou. vamos- Imagina, vamos cortar velho. nada. Esse... Linda. Eu Vai sei onde na você mora íntegra. aqui, o editor aqui, eu sei onde ele mora. Se não sumir aquele comecinho ali que não ficou bom. Não, é na Legal, íntegra. cara. E, Ale, a gente sempre pede que no final o empresário fale para o nosso público por que empreender é legal, por que esse sonho tem que sair do papel.
E por que você incentiva uma pessoa a empreender? Fala aí pro nosso... Cara, eu tenho um livro que um professor meu indicou, né? Gestão Estratégica, do Eliezer, né? Ele tem uma frase que me marcou, que a primeira vez que eu li ali fez muito sentido, mas aí ela fez mais sentido quando eu comecei a empreender. Se você não planejar, se você não planejar a tua vida, outros planejarão por você ou pior, contra você. Isso resume muito o que é empreender. É o você ser protagonista ali do teu futuro. Né? E você poder fazer a diferença, né, para outras pessoas ali que passaram por uma experiência que nem você teve. Né? É o que a gente falou aqui de quebrar ciclos, né? Ciclos ruins e começar ciclos novos e deixar um legado. Né? Na pior das hipóteses, você se torna uma pessoa melhor, né? Aprende, né? Porque na vida, ou você ganha ou você aprende. Então, vai de você aí tirar o melhor. Não tem perda, né? Ou, como diria minha mãe, na vida tudo é bênção. Na vida tudo, nada é em vão. Ou é bênção ou é lição. Mas é... Me dá mais uma Heineken que a gente vai catar uma... Se você pegar o livro do Napoleão, ele fala muito isso, né? A parte das derrotas, não são derrotas, são aprendizados. Cada vez que você tiver uma derrota e você pegar aquilo, olhar para trás e ver como você consertar onde você errou, como você fez com a sua apresentação de PowerPoint, né? Você virar para a página e falar, pô, aonde que tá o erro aqui, né? Você Exatamente. Consertar, pô, aí você vai lá de novo, ainda não tá, vai lá, conserta de novo. É isso, né, pessoal? Boa. Mas vamos lá, né? Boa! Ale, primeiro agradecer aí agradeço. Até aceito o nosso convite. Primeiro podcast da vida, cara. É a primeira vez. Nossa, é o 31º episódio. É a primeira vez. Como foi pra você? A gente participou na você? universidade de alguns eventos. Como foi pra você? Foi bom pra você? Foi bom. Agradeço aí por ter aceito o convite. Luiz, valeu. Agradeço mais o programa. Guilherme, agradecemos aí nosso mestre. E convidar se a pessoa tem uma história para contar também para entrar em contato com a gente, né? Exato. Então, se você é empreendedor e também acha que a sua história pode agregar e incentivar outras pessoas a também fazer o mesmo, vem contar com a gente. Então, entre em contato aí e vamos conversar a respeito, porque isso sempre eleva e é sempre bom aprender. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar toda a trajetória, todos os perrengues que fizeram a pessoa sobressair e vencer os seus limites e chegar até o ponto onde ela almejava. É isso aí, gente. A gente agradece. Valeu. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.